nós vamos falar agora sobre o modelo do Embedded Finance, que é um dos temas que foi destaque também no anuário. E para isso, eu vou chamar os executivos da DOC e da Matera, que são duas empresas pioneiras na oferta de infraestrutura para a adoção desse modelo. Sejam bem-vindos Carlos Neto, que é o CEO da Matera, e Rodrigo Chimizo, que é o CRO da DOC. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo Olá, bem com pessoal, bom dia. vocês? Muito legal ter vocês aqui com a gente, sabia? Porque lá no nosso anuário, a gente tem uma matéria muito interessante que contextualiza é, essa alta, de novo, né, do Embedded Finance no momento que a gente está vivendo. Porque, afinal, a gente está falando de um tema que não é novo, mas que está em alta de novo, né? E eu acho que vocês podem contextualizar muito bem isso para a gente. Então, vamos começar? Rapidamente, vocês se apresentam e falam o que a empresa de vocês faz efetivamente, para daí a gente aprofundar nesse conceito? Carlos, quer começar? Vamos lá. Bom, eu sou CEO e um dos fundadores da Matera. A gente fornece software de core banking, né? Então, quando você quer montar um banco, a gente dá infraestrutura para montar um banco. É banco, fintech, etc. Surfamos bem a onda de instituição de pagamento. E o tema Embedded Finance, quando eu inventei esse nome, tá? Apesar de ter, quando eu criei o nome, pena que eu não posso provar que eu não tirei a foto da tela, mas eu fui no Google, procurei, tinha zero ocorrência. Eu comecei a colocar um monte de posts, né, sobre isso. Um ano depois apareceu um artigo no TechCrunch falando de Embedded Fintech, no fim ficou mais o Embedded Finance, né? E porque eu vi que tinha um espaço enorme das empresas não financeiras de criarem seus braços financeiros, que era uma coisa que já tinha tido no passado, né? E para a matéria era importante que ampliava o nosso mercado-alvo, né? Então, o nosso mercado endereçável crescia muito com isso. A gente patrocinou muito, defendeu muito a tese, eu acredito bastante nela, claro que tem o interesse de estar comercializando software para mais gente, né? Mas também a gente sabe que é uma coisa que tem muito sentido e a gente vai falar sobre isso aqui. E gera, em geral, muitos incrementos na empresa que opera isso. Legal, perfeito. Rodrigo, Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro me apresentando, eu sou Rodrigo Chimizo, eu trabalho na área de marketing, vendas e também na gestão das unidades de negócio da DOC. A DOC é uma empresa de tecnologia, né, de infraestrutura white label para meios de pagamento, para banking, para diversos serviços nesse ecossistema financeiro. E o Embedded Finance tem, como o TK comentou e o Marcelo Queiroz anteriormente, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo no mercado financeiro de efetivamente estarmos mais próximos dos clientes, né? E o Embedded Finance é exatamente esse movimento de pegar empresas que não são financeiras, né? Como empresas de agronegócio, energia, etc., e conseguir ter esses serviços embedados ou embarcados no seu core e poder ter uma proximidade de soluções financeiras perto dos seus clientes. Então, acho que o Embedded Finance como um todo, se fosse resumir, não só da parte de tecnologia, mas como a gente se aproxima dos clientes e oferece uma solução financeira de uma forma muito mais customizada para os clientes, de forma geral. perfeito. Gente, peço desculpas. A gente tem aqui com a gente também, já na tela, o Loren Grossi Pazeto, que é o Head de Estratégia Digital de Finance, Ecossistema de Tecnologia e Inovação da F-Câmara. Ele vai entrar nessa conversa um pouquinho mais adiante, mas ele já está aqui com a gente, ouvindo tudo, porque ele vai complementar toda essa discussão. Então, eu vou dar um espacinho, o Loren se apresente, fala um pouquinho sobre a F-Câmara rapidamente, e aí a gente dá continuidade, tá bom? Tudo bem, bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado aí pela oportunidade, Cantarino. Sou o Head aqui de Estratégia Digital de Finance na F-Câmara. E a F-Câmara, ela é uma empresa global que atua já em diversos segmentos, especializado, e faz parte aqui do segmento financeiro, onde a gente tem desenvolvido bastante soluções com foco nessa transformação digital, com foco na inovação que o setor financeiro está pedindo nos últimos anos. Legal? Obrigado aí, vou acompanhar e entra no momento que você me chamar, Ana. Legal, perfeito, obrigadão. Então, gente, vamos lá.
vamos falar um pouquinho, estamos falando do Embedded Finance, né? E aí, uma das questões que entra logo no início da matéria que a gente traz no Anuário Brasileiro de Bancos é qual que é o objetivo ao implantar esse modelo, né? Aumentar a receita, trazer uma experiência melhor para o consumidor. O que sobressai? Carlos, para você, o que sobressai no conceito de Embedded Finance quando uma empresa decide seguir por esse caminho? Em geral, não é apenas ganhar um FII adicional em cima da transação, tá? Tem uma visão mais rápida, que é o seguinte: eu estou gerando uma transação, tem muita gente pagando, recebendo, um monte de gente tomando crédito, está na minha cadeia de valor, eu vou monetizar isso aí, vou ganhar X% da transação, tá? Isso é uma visão inicial e que em alguns casos é o que se aplica mesmo, tá? Mas a gente já desenvolveu algumas soluções aqui onde o propósito é muito maior, tá? E trouxe resultados muito melhores para a empresa. Se tratou de otimizar a cadeia de valor. Então, quando você pega uma empresa grande, que tem uma cadeia de distribuição gigante, uma cadeia de fornecedores, a força dessa empresa é a força desse ecossistema todo. Se o cara lá na ponta que está vendendo o seu produto está tomando juros caros, está pagando maquininha cara, etc., etc., certamente seu produto não está competitivo, porque ele está sendo vendido lá na ponta por um preço majorado por causa de uma ineficiência. Tá? Agora, se você cria seu ecossistema de contas, começa a distribuir crédito mais barato, porque você é grande, você tem poder de negociar melhor, tá? Você consegue também melhorar a qualidade do crédito. A gente teve uma situação de uma embedded fintech que melhorou o crédito do vendedor na ponta. Então, aquele vendedor da ponta que tinha um limite X ali, conseguiu ter um limite 2x, porque ele passou a estar com o meio de pagamento dele mais estruturado. E aumentando o limite de crédito com uma taxa de juros menor, adivinha, a empresa dobrou as vendas. Tá? Então, o principal do Embedded Finance bonito é quando você otimiza a sua cadeia de valor e você consegue aumentar as vendas, aumentar os resultados e trazer melhora de vida, de qualidade de vida para o pequeno que está lá na ponta, tá? Que sofria muito para poder trabalhar com o produto do fabricante, hoje está amando o fabricante, porque o fabricante leva uma série de benefícios. Então, a relação de marca com o distribuidor, com o canal de venda, melhora muito, tá? É bem legal quando você transcende essa questão de apenas monetizar as transações que você dá causa. Legal, muito, muito bom. Essa visão que eu queria que você trouxesse a esse pessoal, porque acrescentou muito quando a gente conversou e você falou sobre isso comigo. E, Rodrigo, queria saber se você concorda, que você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa perspectiva. Ótimo. Eu acho que a perspectiva que o TK trouxe da cadeia de valor, né, faz todo sentido. Então, quando a gente pensa numa empresa, a gente obviamente fala dos seus clientes, né, os clientes B2C ou B2B dessa empresa, mas também a gente tem todo o resto do ecossistema, que são seus próprios funcionários, seus fornecedores, sua rede de distribuição, revendas, franquias, ou seja, todos os elos da cadeia de valor dessa empresa e que passa, de alguma forma, um fluxo financeiro. Isso pode ser otimizado, né, gerando o que foi comentado em termos de eficiência operacional, em termos de monetização, né, de receita, de gerando FIIs aí para a empresa como um todo, mas principalmente o que eu acho que é o principal motivador do Embedded Finance é você gerar um engajamento e uma fidelização maior e satisfação dos respectivos clientes, né? E da cadeia como um todo, seja ele do fornecedor numa ponta, seja do cliente final, quando a gente fala lá do consumidor do B2C ou de uma pequena empresa. Então, você realmente oferecer serviços, umas soluções financeiras que fidelizam e que engajam esses clientes, principalmente com o core da empresa, né? Então, pega uma empresa de energia, como é que eu conecto os consumidores de energia com um ecossistema financeiro, ou uma empresa de agro, um produtor rural, que ele tem lá a sua produção e consegue estar junto, embarcado numa solução financeira para que todo o fluxo dele seja mais otimizado, você realmente impacta na operação e no negócio dos clientes de uma forma muito mais direta e com muito mais resultados, como o que o TK falou aí no exemplo do aumento de vendas. Legal. Agora a gente olhando rapidamente para a retrospectiva da agenda do Banco Central, né, que o Marcelo trouxe para a gente,
Eu queria, Carlos, que você apontasse para a gente, com mais precisão, onde foi que o Embedded Finance ganhou força, qual foi a regulação, né, que efetivamente propiciou um cenário positivo para esse crescimento e surgimento, e como tem sido a evolução até agora. Tá? Realmente o Banco Central teve um peso forte aí, tá? O conceito de grupos econômicos terem suas áreas financeiras é antigo, né? Varejistas já tinham crediário há muito tempo, financeiras, etc. Mas você lembra que tinha uma questão de escala, né? Era, em geral, enormes varejistas, coisas que tinham um grande escala porque era muito caro. O primeiro movimento foi o conceito das instituições de pagamento, tá? Que foi uma coisa fantástica, que eu chamava parecia um banquinho, né? Porque o conta corrente igual um conta corrente de banco, etc. Só que tem um arcabouço legal diferente e é considerado uma instituição não financeira, o que permitia que estrangeiros abrissem no Brasil sem o decreto presidencial, que também dava uma competitividade maior no mercado. Só que nesse ponto a gente meio que morreu na praia, porque a conta de pagamento da instituição de pagamento parecia um cofre boca de lobo, né? Porque a gente punha o dinheiro lá dentro para usar era impossível. Você tinha até um cartão pré-pago que você podia pôr, mas fora isso não conseguia pagar água, luz, imposto, nada, né? Então não era exatamente o bom lugar para você deixar seu dinheiro dormindo. E aí, para os membros participantes da cadeia de valor, a empresa começar a falar para pôr o dinheiro ali, eles não gostavam. Falaram, pô, tem que ficar com o dinheiro ali, mas não consigo fazer nada, né? Daí veio a segunda, que é o Pix. O Pix deu a liquidez do dinheiro, tá? Então, as contas de pagamento, o Banco Central chamou tudo de conta transacional, né? Até para a gente não chamar de conta bancária. Então, a conta transacional engloba a conta de pagamento, a conta bancária e a conta de poupança. Foi interessante, apesar de ser uma simples questão de nome, né? Você dá um nome único, você meio que obriga a dar um tratamento igualitário para todo mundo. E aí a Embedded Finance, se você tem contas ali, aquela conta tem liquidez. Você consegue receber crédito de qualquer um, então você pode fazer leilão de crédito e todo mundo está habilitado a pôr um dinheiro ali na conta. Você consegue permitir que pague tudo. E ainda com a evolução do Pix, de colocar o Pix na conta de luz, da Receita colocar o Pix no DARF, ou seja, o Pix está começando a virar língua franca, né? Acabando a Torre de Babel, você tinha a rede do boleto, tem a rede do convênio, a rede do IPVA, a rede do IPTU, a rede de cada um cobra de um jeito, vários convênios que não permitem o crescimento. Conforme esse pessoal começa a receber em Pix, né? Agora a conta de luz é obrigatório ter Pix, você passa a ter a internet das contas aí, permitindo que qualquer fintech pague qualquer coisa, tá? E isso é fundamental para que um participante de uma cadeia de valor aceite, porque a empresa grande vem ali tentando colocar uma embedded finance com das boas intenções, mas a limitação que tinha uma conta era muito ruim, acabava atrapalhando. E o Pix ele deu essa penada que faltava, tá? Então e agora todas as evoluções do Pix, né, que vem o Pix recorrente, o Pix automático, etc, o Pix crédito, e mesmo as criações privadas em cima do Pix, tá? Assim como o Pix, eu falo que o Pix é a internet das contas, dá para criar as VPNs ali, tá? Então, você vê, já tem gente pagando com ponto de fidelidade no Pix, vale refeição com Pix. Então, a gente, como agentes aí de mercado, nós não devemos ficar só esperando a regulação do Banco Central. A gente tem coisas que a gente pode fazer em cima do que já está regulado, sem ferir nenhuma regra, ou colaborar no Fórum Pix, né? O Banco Central é todo ouvidos ali. Quem tem ideia nova, vai no fórum, participa, dá sugestão, eles acatam, tá? Então, é um desenho colaborativo com todo mundo. Então, assim, o que cresceu de Embedded Finance até agora foi esse espaço que eu te falei. Daqui para frente, quem tem demanda para melhorar Embedded Finance, o Fórum Pix é um fórum super aberto, vale a pena participar. Legal. E Rodrigo, você acha que o Open Finance também influenciou nessa jornada do Embedded Finance? Sem dúvida. Eu acho que, como o Teca comentou, né, a gente tem as regulações que impactam aí na evolução do Embedded Finance, a gente tem as próprias digitalização do mercado, né? Então, quando a gente vê o movimento da internet, o movimento dos smartphones, e por fim a gente tem a parte da tecnologia. E aí foi mencionado o Pix e o Open Finance também é uma tecnologia bastante importante que permite de fato, uma experiência de uso muito mais, com muito menos fricção e uma personalização, né, uma customização em termos das necessidades dos clientes de uma forma muito mais efetiva. Então, a gente acredita muito que o Embedded Finance, ele no final das contas
o fruto do que a gente chama das necessidades de personalização e customização dos clientes, né? Que cada vez mais são exigentes, cada vez mais tem formas de comparar os diferentes players aí de mercado, e você conseguir utilizar essas ferramentas como o Open Finance, ele de fato agrega no sentido de conseguir ter essa experiência customizada para o cliente final. Então, a gente de fato, eu acredito que atende essa expectativa desse consumidor que é cada vez mais exigente e cada vez mais com necessidades específicas para o que ele precisa. E Rodrigo, fala pra gente, existe um setor ou um nicho, ou uma característica específica de empresas que podem se beneficiar com o modelo do Embedded Finance ou é para todo mundo? A gente acredita que é para todos, né? Obviamente que a gente vê alguns setores emergindo para a utilização do Embedded Finance, mas lembrando, né, apesar do conceito, o TK até comentou aí de que não é razoavelmente recente, né, do Embedded Finance, mas já existiam as finanças embarcadas, por exemplo, no varejo, nos grandes varejos, há bastante tempo, né? Então, o que a gente está vendo agora é realmente um movimento de expansão para outros setores, vamos chamar assim, não tão tradicionais, que vai desde um agronegócio a empresas de turismo, energia, têxtil, construção civil, né, que faz com que você realmente consiga conectar essas empresas com o seu ecossistema, com a sua cadeia de valor. Então, um exemplo prático, tem uma empresa de construção, de uma indústria, né, na parte de aço, por exemplo, como é que eu conecto essa indústria com seus distribuidores? Como é que eu conecto essa indústria com seus fornecedores? Então, o Embedded Finance realmente provê essa possibilidade de conectar serviços financeiros em segmentos que a gente nem imaginava antes. E é isso que a gente realmente vê ocorrendo como um movimento de mercado bastante forte e que a gente acredita muito que a gente pode ajudar e contribuir nesse movimento aí de vários setores. Legal. Carlos, eu sei que você também tem uma opinião sobre isso. Quer compartilhar com a gente? Sim, sim, você leu minha mente aí, tá? Realmente, eu falei que eu criei o nome, mas o conceito de Embedded Finance existia há muito tempo. Era o PayPal, era o Mercado Pago no Mercado Livre, eram as financeiras aí, Carnê, Casas Bahia, o Martins com o seu Tribanco, né? Já tinha um monte. Mas com essa regra de fintechs e Pix, o que aconteceu é que baixou a barra, tá? Ficou muito mais barato. Antes era muito caro, o custo, tanto para fazer como o custo para operar. Se você não tem muita escala, uma instituição de pagamento tem um custo regulatório muito menor, que você não pode alavancar os saldos, né? O saldo tem que ser depositado totalmente lá no Banco Central. Então, como você não tem risco de crédito, etc., a fiscalização é menor, você gasta menos. Então, acho que o que mudou basicamente do passado para agora é que a régua baixou. E aí você começa a ficar mais fácil, e você começa, a transformação digital ajudou muito também, né? Daí você começa a ter muito mais setores que começam a aceitar a ideia de fazer isso, tá? E a exigência, porque não é para todo mundo, tá? Assim, quer dizer, Cantarino tem aí um monte de pessoas que assistem, que assinam, que participam, nem por isso é o Cantarino Pay, tá? Não é porque você tem uma série de pessoas que estão que ouvem o seu conteúdo, que assistem o seu conteúdo, que vai fazer sentido. Então, tem que analisar se você tem uma cadeia de valor que faz sentido, que você tem como agregar na cadeia. Mas é para muita gente, não é para todo mundo, mas é para muita gente. E com a baixada de régua que deu com as fintechs, com a instituição de pagamento e Pix, ficou para mais gente ainda. Tá? Então, antes tinham determinadas empresas que não valeria a pena ter uma embedded finance, hoje vale a pena, porque o custo caiu. Tá? Legal. Gente, e tanto a DOC quanto a Matera, ela fornece infraestrutura para que essas empresas de setores não financeiros possam agregar o serviço financeiro à sua atuação, cadeia de valor, né? E hoje a gente sabe que alguns bancos também acabam oferecendo essa infraestrutura. Então, a minha pergunta para vocês é: o que acontece aí no Embedded Finance com esse novo posicionamento dos bancos? É uma oportunidade? É uma ameaça? O que acontece entre vocês? Posso começar? Sei. E eu, Pode na começar. verdade, defendia muito que os bancos fizessem isso há muito tempo, tá? Já falei com vários deles, tal, anos atrás, não muitos anos, né? Essa coisa, 2 anos atrás, parece anos atrás. Porque eu acho que para o banco grande,
ele, para os incumbentes, isso pode ser o banco comercial 2.0 ou corporate banking 2.0, porque eles atendiam as empresas como um boleto, ou seja, são vários produtos na prateleira do banco e ele começa a colocar aqueles produtos isolados. Quando você vai numa cadeia de distribuição ali e cria um embedded finance, você dá uma solução completa para ele. Os seus produtos estarão lá. Você tem o seu crédito, você tem o seu, enfim, câmbio, etc, etc. Só que aí até um risco do embedded finance, gera um lock-in violento. Para aquela empresa mudar de banco depois, vai ser mais difícil, tá? Então tem o lado bom do banco, que ele consegue fidelizar melhor o cliente para ele, tá? Ele dissolve seus produtos bancários que antes eram leiloados a cada ano e agora vai ficar meio preso ali. Por outro lado, para a empresa tem que tomar certo cuidado para não fazer um lock-in ali, né? E o regulador deve estar atento a isso, porque se começar a ter muito lock-in, talvez tenha que ter algum tipo de padronização, né? Para permitir a portabilidade, né? Ou seja, a empresa que adotar um banco A poder ir para o banco B, né? Mas os bancos poderiam estar aproveitando isso há muito tempo já. Felizmente estão avançando para agora. É uma ameaça ao mesmo tempo, mas, por outro lado, eles também endossam a tese, tá? Então, o nosso mercado era desse tamanho, mas só tinha esse tamanho dos early adopters, os malucos que topavam fazer. Quando você vê um incumbente oferecendo isso, o mercado cresce muito, porque os followers, né, começam a perceber, pô, isso não é maluco, o bancão lá está fazendo também. Então, tem um aumento de oferta, mas tem um aumento de demanda também, tá? Então, por enquanto, está num bom equilíbrio aí. Legal. Rodrigo, o que você acha sobre isso? O Embedded Finance, ele é de fato uma tendência que não volta mais e que tem realmente um potencial muito grande de acelerar a visão de todo o ecossistema. Então, a gente entende que tem espaço para as fintechs, tem espaço para os grandes bancos, tem espaço para novos players, para os segmentos novos, né, os nichos que a gente comentou agora, e a questão de realmente como todos esses players atendem e oferecem soluções para os seus clientes, como eu comentei antes, da forma mais customizada e personalizada possível. Então, tem de fato situações em que grandes bancos têm um portfólio de soluções que é bastante abrangente, que atende às necessidades dos clientes, e tem situações em que a proximidade, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma indústria de cosméticos, que tem mais de 1 milhão de consultoras de vendas, e que você oferecer uma solução financeira para essas consultoras, essa empresa conhece de fato o que ela tem de dores, o que ela precisa em termos de crédito, como de fato alavancar o negócio dessa consultora, que com certeza um grande banco vai ter muito mais dificuldade de ter esse conhecimento, porque ela não vivencia o dia a dia dessas consultoras e como, o que ela precisa. Então, a gente vê que é um espaço que a gente chama de competição, em alguns momentos vai ser sim uma competição, e outros momentos vai ser de cooperação, né, no mercado como um todo, mesmo entre nós aqui, a gente estava falando anteriormente, Matera, F-Câmara e DOC, muitas situações a gente está junto como parcerias, exatamente fomentando o Embedded Finance, que são essas diversas soluções que o mercado precisa. Então, a gente acredita que tem espaço para todos e que até um aumento, né, dessa competição é benéfico para o setor e principalmente para os clientes finais, que vão ter muito mais opções aí de utilização. Eu queria colocar um comentário adicional aí, que é o seguinte: os grandes bancos também não devem olhar a Matera ou a DOC, etc., como concorrentes, mas como parceiros, porque, na verdade, a receita para o banco está maior no produto financeiro mesmo, não no que a gente faz, tá? Então, nós somos bons parceiros para levar com mais agilidade, mais velocidade os produtos deles para esses setores. Então, a solução de vendedores de cosméticos, tá? Tem uma solução super customizada, difícil de fazer para um incumbente aí, que não ia conseguir atender com a velocidade, a DOC atende muito melhor e tal. Agora, se tem um patrocínio, uma parceria com um grande banco, no fim aquele banco está desenvolvendo seus produtos bancários ali com um canal de distribuição digital super eficiente, que foi a Embedded Finance que a DOC criou, tá? Então, eu falo que já falei para os bancos que eles têm que copiar o que a indústria de TI fez no passado. Se você olhar Microsoft, Oracle, AWS, né? São plataformas
E em cima das plataformas tem vários parceiros que criam soluções para mercado. A Matera criou solução para banco, tem um que criou solução para clube, o outro criou solução para indústria. Basicamente, as soluções foram criadas em cima de uma plataforma tecnológica, são a AWS, a Oracle e tal, e esse pessoal vende para a Dedel. Os bancos deviam pensar no conceito de Bank as Platform. Então, pensar o seguinte, Doc é minha parceira, Matera é minha parceira, Ficamera é minha parceira e tal, e vários outros, onde a gente cria soluções customizadas para determinados mercados, mas o banco está ali por trás com uma plataforma que está injetando crédito, câmbio e os produtos bancários todos que eles têm interesse. Tá? Eu acho que os incumbentes que primeiro viraram essa chave vão ter mais sucesso, porque o full stack as antigas empresas de TI que foram disruptadas pelas novas, agora já velhas, né? Porque antigamente você tinha as empresas de tecnologia de informação que tinha tudo lá dentro, né? Era o computador sem operação, a aplicação, era verticalizado. Daí veio para o mercado de empresas que só tinham plataforma, com um ecossistema de parceiros desenvolvendo, essas empresas dominaram o mundo, né? Então, acho que seria bom aproveitar da experiência da indústria de tecnologia de informação para adaptar para o mercado bancário, tá? Perfeito, fica o convite, né, gente, para promover essa aproximação e desbloquear algumas barreiras que ainda possam existir dentro desse conceito, né? Afinal de contas, como o Rodrigo falou, o objetivo final é o cliente e Aham. vocês, como peças estratégicas nesse cenário, têm mesmo que ajudar a fomentar e fazer crescer cada vez mais o conceito e o modelo, né? Gente, eu vou introduzir agora na nossa conversa aqui o Loren, porque ao mesmo tempo que a gente fala de competição dos setores não financeiros trazendo serviços financeiros, o Loren, no artigo que ele escreveu no Anuário Brasileiro de Bancos, ele fala sobre um outro movimento que, na minha concepção, está bem relacionado. Na verdade, parece que é o sentido inverso disso, que é o Beyond Banking, né? Que também está relacionado a ofertas de serviços financeiros e não financeiros, mas num outro sentido. Loren, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Legal, Ana. Bom, é bem parecido, é bem similar, né? O Embedded Finance, ele vem muito ali de outros segmentos, embutindo finanças, colocando serviços financeiros para dentro. E o Beyond Banking, ele conecta, é o banco buscando novas formas de se conectar com o cliente, ter uma relação profunda. Então, os dois se associam dessa forma. E basicamente é expandir mesmo, né, os serviços para além dos serviços bancários tradicionais. E em vez do banco ficar ali trabalhando, né, com commodities como depósitos, empréstimos, contas correntes, eles buscam de fato ali ver como é que esse cliente dele se comporta, como que ele agrupa isso e o que ele gosta de fazer para ele poder oferecer uma oferta complementar que muitas vezes não é financeira, né? E um exemplo, né, que eu cito disso, quando, por exemplo, eu penso num banco digital como o N26, que ele vem como uma fintech, né, no Brasil, e com aspecto ali de consultoria financeira, para ajudar os clientes ali, né, entendendo as necessidades deles, entendendo quais são os objetivos deles e ajudando eles a alcançarem essas metas. E basicamente todo esse conceito de Beyond Banking ele está alinhado com a digitalização que está acontecendo, com toda essa evolução e personalização da indústria bancária, e ele se forçando mesmo, né? Todos os bancos se esforçando para se tornar uma plataforma de estilo de vida, em vez de só ser apenas ali um provedor, né, de serviços financeiros. E só para citar dois cases, né, adicionais, eu falei do N26, mas eu acho legal para consolidar como resposta aqui, talvez as pessoas que estão assistindo já tenham ouvido falar. Tem ali o Players Bank do Itaú, né? Ele foi lançado como conta digital para gamers, que, né, teve uma crescente muito grande e oferecendo um serviço muito personalizado para eles. Por exemplo, o gamer gosta de utilizar o Discord, né, para conversar com seus amigos, fazer ali os jogos, né, enfim, terem as salas online. E o atendimento do Player Bank é pelo Discord, não é pela central ali como o Itaú faz em outros canais. Além disso, o cliente ali que é um gamer, ele tem uma gama de parceiros que ele pode comprar jogos, ele pode comprar peças de hardware para o computador dele, consoles, enfim, com descontos, com cashbacks associados ali exclusivamente à conta Player Bank, né? Então, esse conceito da conta ali Itaú foi dado uma roupagem muito ali focada no gamer e trazendo ali ofertas exclusivas para ele. E o Banco do Brasil, que é o segundo que eu queria citar, né, ele lançou a Broto, que é uma plataforma digital, um site que ajuda ali os produtores rurais
a expandir os negócios deles no campo. Então, eles têm uma loja ali dentro desse site, ali, com venda de equipamento de energia, máquinas, insumos, soluções de irrigação, enfim, são várias ofertas que eles, do Banco do Brasil, já conectam com crédito e seguros ali associados, que acabam saindo mais em conta. Então, entra num leque ali que acaba conversando mais com o cliente, né, na língua dele, e ele enxergando com mais sentido o serviço financeiro que está sendo colocado para ele ali na frente dele. Perfeito, deu para entender bem, foi bem claro, deu para entender esses exemplos materializaram para a gente o conceito. Mas tem uma pergunta aqui que não quer calar. O que é preciso para um banco operacionalizar esse movimento? Olha, tem um movimento, né, que o mercado ele está passando pelo Open Finance e a concorrência no setor financeiro ali, ela foi intensificada. E aí começou, né, os clientes começaram a perceber que empréstimos, conta corrente, enfim, é algo que ele já espera, é algo que ele já tem. De qualquer forma, por outro lado, desenvolver serviços além disso, para um banco, enfim, exigem uma cautela muito grande. Primeiro, a gente tem que entender quem que é o cliente, né? Então, o banco ele tem que parar e olhar e entender quem que é o cliente que ele tem do outro lado e não simplesmente sair jogando um monte de serviços ali dentro do contexto dele sem nenhum objetivo ali idealizado, sem uma estratégia traçada. E aqui na Câmara, a gente tem atuado ali com nossos clientes em uma jornada para fazer o Beyond Bank acontecer, de fato. E é a jornada que eu acredito e que faz muito sentido para operacionalizar, né, para responder sua pergunta. Ela parte de uma estratégia de discovery mesmo, que é entender e a associação dos serviços financeiros que o banco tem com uma oferta que faz realmente sentido para o público-alvo que ele tem ali dentro. São vários, às vezes dá para segmentar muito o público-alvo dentro de um banco. Depois, encontrar parceiros de negócios que fazem parte dos interesses desses consumidores. Por quê? Porque basicamente é lá que eles passam mais tempo. E muitas vezes ele vai acabar consumindo ali uma jornada, um app de Beyond Banking através desse canal, que é o canal que ele está acostumado a vivenciar. E aí, na sequência disso, quando você tem esse discovery, você já encontrou até leque de parceiros que vão fazer sentido nisso, a gente costuma aqui, como terceiro passo, elaborar um plano de desenvolvimento que ele tem MVP, ondas bem curtas ali, para que a gente possa validar rapidamente essa tese que foi construída ali e já ir acertando, né, com base em feedback. E por último, ter um olhar muito forte, né, para desenvolver tudo isso, aproveitando tudo que está sendo modernizado já. O Brasil está passando por uma transformação muito forte, né, com a entrada do Pix lá atrás, o Open Finance, serviços cada vez mais distribuídos em API, que podem acelerar muito essa jornada. Então, esses 4 pontos aqui conseguem fazer qualquer instituição acelerar numa jornada de Beyond Bank, explorar esse cenário e associar inteligência de dados, entre outros, para fazer acontecer e perceber que os clientes eles gostam muito mais quando eles são compreendidos, né, entendidos ali como unidade em uma oferta hiperpersonalizada ali, contextualizada para ele. Legal. Acho que tem uma troca realmente muito grande que pode acontecer entre os dois setores, né? O setor financeiro e o não financeiro, nos dois sentidos, tanto do Embedded Finance quanto do Beyond Banking, muito a se aprender juntos, né? A gente vai falar bastante sobre isso na próxima trilha da Cantarino Brasileiro, que é o Banking Anywhere. Mas hoje a gente está aqui para falar do anuário, né, gente? Então eu agradeço muito, Carlos, Rodrigo, Loren, a presença de vocês nessa discussão super quente, um assunto que está muito em alta, todo mundo está falando e quer entender realmente mais. Eu tenho aqui uma perguntinha do público e eu vou usar os últimos minutos para fazer essa pergunta. E aí, quem se sentir à vontade para falar, pode liberar aí a opinião, tá bom? A pergunta vem do Natalino José. E ele, na verdade, ele vai um pouco além, né, dos conceitos, mas ele quer saber, com todos esses avanços tecnológicos, como é que os senhores analisam o transporte de valores no futuro? Nós podemos estar diante do fim do dinheiro físico? Eu acho que sim. Eu acho que não faz muito mais sentido existir o dinheiro físico, não. Como já foi bom a época dele, foi boa a época da videocassete, do DVD, etc., e acabou, né? E muita gente já está experimentando esse fim, né? Muitos de nós não lembram a última vez que fui no caixa eletrônico sacar um dinheiro. Ou está com o mesmo, no meu caso, o mesmo dinheiro que está na minha carteira deve estar 1 ano já, tá? Então está mofado ali, né? Então, assim, já está acontecendo, né? Exatamente. Eu Mas acho alguém que quer...
Eu acho que sim, é uma tendência, a gente não sabe precisar exatamente quanto tempo, mas acho que o fim do dinheiro físico vai acontecer em algum momento. A gente só tem que lembrar que a gente ainda tem realidades distintas, né? Então, o TK citou o exemplo dele, o meu também, acho que a última vez que eu saquei dinheiro no caixa eletrônica foi antes da pandemia. Então, início de 2020 foi a última vez que eu, de fato, fui num ATM. Por outro lado, a gente vê alguns varejos, por exemplo, um cliente nosso no Nordeste, no Norte, que ainda mais de 50% das transações são feitas em dinheiro, né? Então, a gente ainda vê realidades muito diferentes, mas eu acho que o final da história, de fato, vai convergir para a gente não ter mais o dinheiro físico em algum momento. Mas a gente não pode esquecer que não só o Brasil, mas muitos países têm realidades distintas e que a gente precisa continuar olhando para essas necessidades, né? Então, ainda vai perdurar por um tempo. Eu só queria complementar com a visão dos dois. Eu acredito na opinião dos dois, concordo. E quando se fala de, né, principalmente do desbancarizados que ainda utilizam dinheiro, já existem soluções até para o lojista ali conseguir antecipar esse recebimento desse dinheiro, né? Como aqueles cofres que ficam presentes, que são das empresas de transporte de valores. E esses cofres, depois que eles contam, né, o valor que está sendo depositado ali dentro, ele disponibiliza imediatamente já em Pix ali para o estabelecimento utilizar aquele dinheiro antes mesmo de ser transportado. Antes, né, era uma técnica de malotes ali, enfim, e que acabava tendo um espaço, né, de tempo maior ali para esse recebimento. Só que com a modernização dos meios de pagamentos e com o Pix aí, né, em todas as esferas, o dinheiro que estava ali também precisava entrar rápido na conta desses players. Então isso acontece e faz com que essas pessoas que utilizam dinheiro consigam ali continuar pagando e o lojista não esteja prejudicado. Mas eu acredito que cada vez menos também vai ser utilizado e a gente está caminhando para um caminho digital que tem outros desafios para ficar 100%. Conectividade, bancarização, né? Principalmente em áreas remotas ali. E a gente vai ver isso como um desafio mesmo para as instituições financeiras se conectarem e conseguirem abraçar esse público. As empresas de transporte Engraçado. de valores, elas não estão paradas, tá? Elas estão fazendo, elas estão se adaptando, elas estão vendo o que isso vai acontecer, estão buscando uma jornada digital e tal. E vem o Pix, está no Banco Central para ser analisado para o ano que vem, eu acho, que é o Pix Internet, né? Também é um fator de inclusão. Você não vai ter que pagar um plano de dados para poder comprar um pão, né? Você pode comprar só o pão, tá? Então, realmente deve ser um fator que vai ajudar bastante também. Com certeza, a gente ainda tem uma jornada aí, né, de evolução, o Pix está em evolução contínua, e é engraçado, porque quando a gente fala nessa questão, né, de, não pegar mais dinheiro, realmente, eu também faz muito tempo que não usava um caixa eletrônico, muito, muito tempo mesmo. Aí outro dia, moro em Indaiatuba, né, fui para São Paulo, estava com um carro sem GPS, que não dava para passar, né, direto no sem parar, enfim, né, Veloy, enfim, aí. E aí tinha que tirar dinheiro. Parei no posto, lembro que tinha um caixa eletrônico aqui, não tem mais. Parei no próximo posto. Chegou lá, gente, não sei mais usar, não preciso mais do meu cartão de crédito para tirar o dinheiro, é só o meu dedo agora, né? Nem lembrava mais disso. Fui tentar tirar, não consegui. Aí a moça que estava atrás me emprestou, tirou o dinheiro dela, me emprestou. Eu já peguei meu celular, fiz um Pix para ela. Gente, olha isso, que louco. E por que isso? Porque no pedágio, eles não aceitavam Pix. Então eu tinha que tirar o dinheiro. Só que os Pix me salvou porque eu não consegui tirar o dinheiro do caixa eletrônico e a pessoa que estava do meu lado me emprestou e eu já consegui passar para ela o dinheiro. Então, assim, é mágico como está mudando toda essa relação. E a gente está se adaptando, todo mundo está se adaptando e realmente vai evoluir. E eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada se o dinheiro vai acabar, mas a realidade é que nós teremos um mundo paralelo do Pix e isso é verdade mesmo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei essa conversa. Convido aí quem estiver com a gente nessa audiência, semana que vem, baixem o anuário. Essa discussão sobre todos esses assuntos está mais aprofundada lá e a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre tudo isso, não é mesmo? Legal. Obrigada, viu? Tá bom, gente. Até muito obrigado. Até com vocês. Obrigado. Boa tarde, bom fim Tchau. de evento. Até mais, gente. Obrigado.